Bom dia, crianças, bom dia os pais e responsáveis. Hoje a nossa aula do dia 21/7/2021. Nós vamos começar com aula de história, né? Hoje nós temos história e língua portuguesa. E a nossa aula de história é sobre a Guerra de Porecatu. Nos anos 1950 e 1960 foram intensas as disputas pelas posses da terra no Paraná. Como de resto no Brasil, aqui no Paraná ficou famosa a revolta camponesa de Porecatu. No norte paranaense, nos anos de 1950 e 1951, poceiros enfrentaram jagunços e policiais pela permanência em suas posses. Atraídos pelas oportunidades do programa Marcha para o Oeste, do presidente Vargas, poceiros, pequenos proprietários e colonos, vindos de todas as regiões do Brasil, ocuparam as áreas rurais de Porecatu, Jaguapitã e Centenário do Sul, na região norte do estado, onde o governo disponibilizara mais de 120 mil hectares de terras para a colonização. Assentados em pequenos espaços de terra, os camponeses cultivavam café e outros produtos alimentícios, além de criar porcos. Aos poucos, aquelas terras, ao longo do rio Paranapanema, foram se valorizando, o que chamou a atenção dos grandes fazendeiros. Os camponeses passaram então a conviver com grandes grileiros que estruturavam suas propriedades para a criação de gado e plantação de cana-de-açúcar e café. Assentados, mas sem os títulos de propriedade. Os poceiros começaram a ser expulsos de suas terras pelos novos fazendeiros. Em resposta, resistiram à violência dos jagunços e interditaram ruas e avenidas para pressionar o governo do estado e conceder os títulos da propriedade. Mas nenhuma providência foi tomada pelas autoridades para resolver o conflito. Então aqui está, né, o jornal da Guerra de Porecatu, que vocês vão ter aí para vocês verem, né? E agora vocês vão realizar as atividades aqui pedidas, tá bom? Agora realize as atividades aqui abaixo, ó. Primeira questão sobre a Guerra de Porecatu. Quem era o presidente do Brasil na época em que aconteceu a Guerra do Porecatu? Então está lá no início do texto quem era o presidente na época. Segunda questão. Quais foram as áreas ocupadas pelos poceiros? Então lá existiam áreas que os poceiros tomaram posses e se assentaram. Que áreas eram essas? Pesquise no dicionário o significado das palavras. Então, você vai usar o seu dicionário. Se você não tem um dicionário, você usa o dicionário do celular da sua família para poder achar o significado de poceiros, jagunços, grileiros. Aí você vai retirar do texto 5 substantivos próprios. Não se esqueça que os substantivos próprios são importantes e começa com as letras maiúsculas, beleza? São nomes, o nome já diz, próprios, é próprio de cada um. Em seguida, nós temos nossa aula de língua portuguesa, ainda no dia 21. Nós temos 2 aulas hoje, a de história e agora vamos à aula de língua portuguesa. Leia com atenção. Você sabia que hábitos de higiene, como tomar banho todos os dias, lavar bem as mãos antes das refeições, escovar os dentes após as refeições, manter o quintal sempre limpo, a casa bem organizada, bem como seus pertences, usar as roupas sempre limpas auxiliam no combate de várias doenças? Vamos entender melhor sobre uma situação atual que estamos vivenciando e de que forma a higiene pode ajudar no controle e no combate do coronavírus.
Aí nós temos aqui um texto do coronavírus, sobre o coronavírus, é um texto científico, né? Ó, é um gênero textual de artigo de divulgação científica. O que é científica? Que vem da ciência. Então, o que é o gênero textual de artigo de divulgação científica? Artigo de divulgação científica é um gênero textual de estrutura expositivo-argumentativa que expõe temas científicos para o leitor não especializado. Esse tipo de texto é encontrado em revistas, jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Vamos ao texto. Coronavírus. O que é coronavírus? Covid-19. Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31 de 12 do 19, após casos registrados na China, e vem se espalhando pelo mundo, com casos em diversos países, como Itália e até mesmo no Brasil. Este vírus provoca a doença chamada de novo coronavírus Covid-19. O vírus recebe este nome devido à sua superfície que lembra uma coroa. Como o novo coronavírus é transmitido? As investigações sobre as formas de transmissão do novo coronavírus ainda estão em andamento, mas a contaminação de pessoa para pessoa está ocorrendo. Qualquer pessoa que tenha contato próximo, cerca de 1 metro com alguém com sintomas respiratórios, está em risco de ser exposta à infecção. Aí existem alguns meios de transmissão aqui, ó, pelo ar, por meio de tosse ou de espirro, contato pessoal próximo, com toque, aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguindo então de contato com a boca, nariz ou os olhos. Quais os sintomas do novo coronavírus? Então, os principais sintomas do novo coronavírus até o momento são o quê? Febre, tosse e dificuldade de respirar. Aí, depois de lido o texto sobre o coronavírus, vamos responder algumas questões sobre o assunto. Leia o texto com muita atenção, o texto que eu acabei de ler para vocês vão ler de novo. Pinte a narrativa localizando o tempo, né? Que o tempo é verde claro, e o espaço de verde escuro, né? Então, no texto existe um tempo e existe um espaço. Você vai, então, pintar de verde claro o tempo e o espaço de verde escuro. A número 2. Qual é o gênero textual? Então, que gênero textual é esse? É uma fábula, é um conto, é um texto científico ou é uma receita? Lá em cima já deixou claro já o tipo de gênero que é isso daqui, que é esse texto sobre o coronavírus. Depois nós temos ainda aqui para marcar X, ó. De que forma ocorre a transmissão do coronavírus? Através de tosse ou espirro, tomar banho, usando máscara, tomar sol. A 4. Esse vírus recebe o nome porque lembra uma rosa, coroa, abelha ou mão. Então, por que recebe esse nome de corona? A 5ª questão. Qual é a distância que as pessoas devem ficar umas das outras para evitar a contaminação? 10 metros, 5 metros, 3 metros ou 1 metro? A 6. Liste os principais sintomas do coronavírus, né? Existem uns sintomas lá no texto que é transmitido. Quais sintomas são esses? Agora, a 7ª, usando as informações anteriores, faça uma frase escrevendo o que você aprendeu sobre o coronavírus. Esse aqui é por sua conta, você vai escrever a frase que você entendeu sobre o coronavírus, tá?
Aí aqui embaixo, nesse retângulo, você vai produzir uma ilustração com base no texto científico que foi lido para vocês. Beleza, crianças? Tenham um ótimo dia, faça tudo com bastante carinho e atenção. Beijos e até breve. Dúvidas, pode me procurar no privado, beleza?